Agora eu gostaria de convidar a senhora Helenira Vilela, representante da Intersindical Central. Bom dia, ministro Esther Dweck, e em seu nome cumprimento também a ministra Anísia, o ministro Márcio Macedo e todos os representantes do governo. Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes e já representada pelos meus companheiros que estão aqui na mesa, mas eu vou cumprimentar a Michele Alves, presidenta da ASFOC, em nome de todas as entidades sindicais e representantes dos trabalhadores aqui. Queria começar essa conversa lembrando de uma pessoa que a gente perdeu, que é o Bruno Pereira, que foi um servidor público, que, tentando cumprir a sua função pública, teve uma vida ceifada. E eu acho que o Bruno é um símbolo do que estamos superando nesse momento, mas a gente precisa lembrar dos que não estão aqui. E, infelizmente, muitos não estão aqui. Bruno presente, hoje e sempre. E queria mencionar o meu secretário, Getúlio Marques, que está aqui. Eu sou Helenira Vilela, sou professora de matemática há 28 anos, sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina, sou coordenadora geral nacional do Sinasef e sou da direção nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, uma central muito jovem, que recentemente elegeu a primeira mulher secretária-geral no cargo mais importante de uma central sindical da história do Brasil. Então, lembrar a Neuza Pereira, uma operária que agora é a nossa secretária-geral. Eu queria também começar lembrando que a gente deseja todas as melhoras ao presidente Lula, que infelizmente está acometido aí de uma pneumonia, mas a gente sabe que mais uma vez ele vai superar isso, e dizer que nesse processo de união e reconstrução do nosso país, que é a proposta desse governo, pela qual nós, servidores e servidoras públicas, batalhamos muito para que a reconstrução não fosse mais difícil do que é, porque nós tivemos que segurar uma reforma administrativa feita pelo Paulo Guedes de maneira ilegal e inconstitucional, impedindo a recontratação de servidores, a ampliação do quadro de atendimento dos servidores que atendem às demandas da população, como foi a redução em quase 50 mil servidores que foi perpetrada por esse governo de destruição. E a gente quer contribuir com essa união, e a gente sabe que esse é um passo muito importante. A gente, como disse o Sérgio, não está exatamente feliz, porque a gente não queria, não é possível, não foi possível alcançar tudo o que a gente necessita para continuar tendo uma remuneração e condições de trabalho as melhores possíveis para atender as necessidades do povo, mas a gente continua trabalhando e cada política pública da União e da Reconstrução vai ser executada por um de nós lá na ponta, seja uma enfermeira, uma professora, um administrativo, um atendente do INSS, e cada um de nós que faz cada política pública chegar ao povo brasileiro. Nós, das centrais, a gente queria saudar o que aconteceu ontem, que foi a reunião que tivemos com o Walter e o Sérgio Mendonça, e lembrar que a gente precisa avançar nesse momento, e aí conversar com os ministros que estão presentes, sobre a regulamentação da possibilidade de negociação coletiva dos servidores públicos, porque é muito difícil que a gente tenha que fazer greve para conquistar, às vezes, a negociação. A gente não tem a regulamentação da Convenção 151 da OIT. Efetivamente, nós tínhamos avançado e foi vetada. A gente também queria lembrar aos ministros, e o Sérgio Mendonça já cansou de me ouvir falar isso, mas eu quero falar com os ministros, que nós, trabalhadores, precisamos ser ouvidos na definição da política econômica desse país. O presidente Lula todo dia diz que aprendeu a fazer economia com a dona Lindu. Cada um e cada uma de nós, cada mulher negra, cada homem que está trabalhando na base dessa sociedade, precisa ser ouvido como classe trabalhadora. O mercado sabe ganhar dinheiro, nós sabemos cuidar do povo e a gente precisa ser ouvido. Nós produzimos tudo que o Brasil produz e é por isso que a gente quer, sim, discutir marco fiscal, plano plurianual, a gente quer discutir lei de diretrizes, até porque a gente não pode aceitar que a gente tenha limitações na execução desse serviço, nas condições de vida e de trabalho, para satisfazer o lucro de meia dúzia de bilionários que só sabe saquear o nosso país. E eu queria terminar falando que a gente está assinando esse acordo ainda no mês das mulheres e reforçar. A maioria do serviço público no nosso país é feito por mulheres. E política de equidade de gênero é reajustar de maneira diferente as categorias que são majoritariamente de mulheres, porque na divisão da massa salarial
nós ficamos com a menor parte, inclusive nesse reajuste linear, como ele sai. E a gente defende e entende que o governo Lula tem compromisso, que a ministra Esther Dweck tem compromisso com a política de equidade, e isso vai passar pela instalação das mesas setoriais e de recuperação, como falou a minha companheira Rivânia Moura. Então, é isso, a Intersindical Central da Classe Trabalhadora e todas as centrais que eu estou representando nesse momento, a gente quer que a classe trabalhadora seja ouvida para a construção de cada política de união e reconstrução desse país, e é sempre na luta, e a gente tem apoiado nesse momento a luta do governo para a redução da taxa de juros, que é o cúmulo do absurdo, a gente ter uma pessoa que devia ser um servidor público trabalhando para enriquecer meia dúzia de ricos e prejudicando o nosso país. Então, sim, nós estamos na campanha do Fora Roberto Campos Neto, e a gente está na luta pela redução das taxas de juros, e a gente vai estar na luta por tudo que é importante para a classe trabalhadora. Grande abraço, muito obrigada.